Há dores que não gritam, se calam no peito, transformadas em muros, e talvez o mais alto desses muros seja o orgulho. Ele não tem rosto, mas domina expressões. Não tem voz, mas dita o silêncio. Ele se disfarça de força, mas é o disfarce perfeito da fragilidade disfarçada de coragem. Quantas vezes você já disse, eu não vou perdoar, e sentiu por alguns instantes uma falsa sensação de poder? Como se manter a mágoa fosse uma maneira de vencer. Mas, na verdade, o orgulho é o tipo de vitória que sangra por dentro. O estoicismo sempre enxergou o orgulho como um inimigo da razão e da serenidade. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais escravo do que aquele que acredita ser livre enquanto é dominado pelo próprio orgulho. O orgulho faz o homem confundir silêncio com rancor, distância com dignidade e resistência com força. Mas o que ele realmente cria é uma prisão, elegante, sólida e confortável o suficiente para parecer liberdade. Quando você guarda ressentimento, não está apenas afastando o outro, está amarrando uma parte de si mesmo àquilo que mais gostaria de deixar para trás. E o perdão, por mais difícil que pareça, é a chave que abre essa prisão. Mas há algo curioso. Perdoar não é sobre deixar o outro ir embora ileso. É sobre libertar-se do peso que o outro deixou em você. Epicteto dizia: o que te fere não é o que te fazem, mas o modo como decides interpretar o que foi feito. E essa é a essência do perdão estoico. Não é esquecer, não é justificar. É olhar para dentro e perceber que carregar a dor é uma escolha. E escolher soltar é o ato mais poderoso de todos. Mas o orgulho sussurra: se eu perdoar, vão pensar que sou fraco. E é aí que o ego vence a alma. O perdão não é fraqueza. Fraqueza é viver refém do que te feriu. Perdoar é um gesto de coragem espiritual. É admitir que a dor te tocou, mas não te define. Na arena do mundo moderno, onde todos querem provar algo, perdoar é o mais silencioso dos atos heróicos. E como todo ato heróico, ele nasce da compreensão do que realmente importa. Não é possível perdoar enquanto não se entende o papel da humildade. Essa virtude esquecida que o orgulho teme, mas a alma reconhece como força. Há uma confusão comum em nosso tempo. As pessoas confundem humildade com submissão. Elas acham que ser humilde é se rebaixar, aceitar tudo, engolir a própria voz. Mas o estoicismo enxerga de outro modo. Ser humilde é ter clareza de si, reconhecer o que você é, sem precisar se esconder atrás de máscaras. Humildade não é pensar menos de si, é pensar em si de forma mais verdadeira. Sêneca escreveu certa vez: nenhum homem é mais sábio do que aquele que aceita ser instruído até por quem o ofende. Essa frase é um golpe direto contra o orgulho, porque o orgulhoso precisa sempre parecer certo, precisa vencer o argumento, manter a pose, sustentar o personagem. Já o humilde não se importa com quem tem razão, ele busca o que é razoável. A humildade estoica é ativa. Ela é a virtude que abre espaço para o aprendizado, para o crescimento, para o diálogo sem armas. É ela quem permite que você olhe para uma ofensa e pergunte: o que isso me ensina sobre mim? Em vez de reagir com raiva, o humilde responde com consciência. E essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, é o impulso do orgulho ferido. Responder é consciente, é a mente equilibrada agindo com razão. Os mestres estoicos sabiam disso. Epicteto viveu como escravo e ainda assim se tornou um dos maiores filósofos de Roma. E quando o perguntavam como podia suportar tanta humilhação sem revolta, ele dizia: o que os outros fazem está fora do meu poder. O que eu escolho sentir, não. Essa é a humildade elevada à sua forma mais pura. Não é se dobrar diante da ofensa, é se erguer por dentro, recusando-se a ser arrastado pelo ódio. O orgulho, por outro lado, é a voz que diz:
Eles vão pensar que você é fraco se ficar quieto. Mas essa voz é mentirosa. Ela quer aplauso, quer palco, quer validação. A humildade não precisa disso. A humildade tem uma força serena. A força de quem não precisa provar nada a ninguém. Há um tipo de grandeza em se calar quando todos gritam. Há sabedoria em se afastar de uma briga que só alimentaria o ego. E há poder em admitir que você também erra. Sim, porque perdoar não é só um ato em direção ao outro, é também um ato em direção a si mesmo. Quantas vezes você já se cobrou por ter reagido com orgulho, por ter dito o que não devia, por ter cortado pontes que poderiam ter sido salvas? A humildade te convida a respirar antes de agir, a pensar antes de punir, a lembrar que todos, inclusive você, são aprendizes do mesmo caminho. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu algo que resume bem isso. Quando alguém te ferir, lembra-te que ele age assim porque acredita ser o certo. E se você também o condenar com raiva, estará fazendo o mesmo. Essa é a lição que o orgulho nunca entende. A verdadeira força está em não se perder no reflexo do outro. Ser humilde é se manter inteiro mesmo quando te empurram para reagir. É recusar a tentação da vingança e escolher a dignidade do silêncio. E é aqui que chegamos ao ponto mais delicado dessa jornada. O momento em que o orgulho e a dor se unem. E o perdão se torna não apenas difícil, mas quase impossível. Como curar as feridas do ego e permitir que o perdão se torne liberdade, não fraqueza? O ego é um arquiteto hábil. Ele constrói muros altos, pontes estreitas e fortalezas que parecem seguras. Mas, na verdade, são prisões com grades invisíveis. Essas prisões têm um nome silencioso: orgulho ferido. E é esse orgulho que, muitas vezes, nos impede de perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar, sob a ótica estoica, é um ato de lucidez. É recusar-se a ser escravo da ofensa. Enquanto o orgulho insiste em revidar, o perdão decide libertar. Porque cada vez que você guarda rancor, você entrega a outra pessoa o controle sobre a sua paz. Você carrega o peso que ela deixou cair e arrasta consigo uma dor que não precisa mais ser sua. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que o fere, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. E é exatamente isso que o ego não suporta ouvir. O ego quer ser o protagonista da ferida. Ele quer ter razão, quer o pedido de desculpas, quer ver o outro reconhecendo o erro. Mas o caminho estoico propõe algo mais silencioso e radical. A libertação interna não depende do arrependimento do outro. Você não precisa que o mundo te peça perdão para se sentir em paz. Você só precisa decidir não viver em guerra. O orgulho diz: eu mereço justiça. O estoico responde: eu mereço tranquilidade. E há uma diferença profunda entre as duas coisas. A justiça busca um equilíbrio externo, algo que nem sempre está sob seu controle. A tranquilidade nasce dentro, independente do que o outro faça ou não faça. Quando você perdoa, você não absolve o erro. Você simplesmente decide que o erro não vai mais te definir. É um ato de soberania interior, um gesto de alguém que escolhe ser senhor da própria mente em vez de refém das emoções. E aqui entra um ponto essencial. Perdoar não é reconciliar-se. Você pode perdoar e ainda assim se afastar. Você pode desejar o bem e, ao mesmo tempo, proteger a própria paz. O perdão estoico é isso: clareza, não conivência. Sêneca escreveu: a maior vingança é não se parecer com quem te feriu. E talvez essa seja uma das frases mais libertadoras já escritas. Porque quando você se recusa a agir com o mesmo veneno que recebeu, você quebra o ciclo da dor. Você se torna livre, e o outro pequeno diante da sua serenidade. Mas há um detalhe: essa liberdade não é imediata. Ela nasce de um processo, de noites silenciosas, reflexões honestas e a coragem de olhar para si e dizer:
Sim, eu também contribuí para essa ferida, mesmo que por omissão, expectativa ou orgulho. Esse é o ponto onde o perdão se transforma em aprendizado. Você para de buscar culpados e começa a buscar compreensão. O foco sai do por que fizeram isso comigo e vai para o que isso pode me ensinar sobre mim. Esse é o nascimento da verdadeira força interior. A força de quem não precisa de vingança para se sentir inteiro. A força de quem compreende que cada ofensa é uma chance de evoluir. Marco Aurélio dizia que as pessoas não agem contra você, elas apenas agem de acordo com o que são. E essa percepção muda tudo, porque de repente você entende que ninguém te deve perfeição. As pessoas estão presas nas próprias dores, nos próprios erros, nos próprios labirintos de orgulho e medo. E talvez o perdão seja, no fundo, um reconhecimento silencioso de que todos estamos tentando. Uns de forma mais sábia, outros ainda tropeçando nas próprias sombras. E é aqui que o caminho da humildade encontra o da compaixão. Pois quando o ego se acalma e o perdão floresce, algo novo nasce dentro de você. A capacidade de ver o outro não como inimigo, mas como alguém que ainda não aprendeu o que você está aprendendo agora. A seguir, entraremos nessa dimensão, onde a empatia se torna a forma mais elevada de sabedoria. Falaremos sobre o poder silencioso de compreender o outro sem se perder nele. Há um tipo de força que não faz barulho. Ela não grita, não disputa, não precisa ser notada, mas muda o rumo de uma relação, de um conflito e, às vezes, de uma vida inteira. Essa força é a empatia equilibrada. A capacidade de entender o outro sem se dissolver nele. Os estoicos, embora vistos como frios por quem os lê superficialmente, eram mestres da empatia prática. Não da empatia que apenas sente, mas da que compreende com clareza. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia apenas para suportar os outros, mas para compreendê-los. Ele dizia: quando você acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e maliciosas. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Mas logo em seguida completava: no entanto, eu que compreendo a natureza do bem e do mal, não posso me ofender por isso, pois elas são minhas, parentes, não de sangue, mas de razão. Essa é a verdadeira empatia estoica, a compreensão sem contaminação. Em um mundo onde a sensibilidade muitas vezes se confunde com fraqueza, é fácil cair no extremo da autoanulação, absorver dores que não são suas, carregar fardos que não pediu e tentar consertar o que o outro sequer reconhece estar quebrado. Mas o estoico entende: compreender não é justificar, perdoar não é aceitar o abuso, ter empatia não é permitir que drenem sua energia. A empatia sábia observa, entende e decide com serenidade. Imagine a empatia como uma chama. Se você se aproxima demais de quem queima em raiva, ressentimento ou caos, a chama consome você. Mas se afasta demais, o frio do desinteresse congela seu coração. O equilíbrio está em ficar próximo o suficiente para iluminar, mas distante o bastante para não se queimar. Epicteto costumava lembrar seus alunos: se alguém sofre por causa das próprias opiniões, não seja você quem o julgue, mas quem o compreenda. E cuide para que suas próprias opiniões não o façam sofrer da mesma forma. É um lembrete poderoso, porque o mesmo orgulho que nos impede de perdoar também pode nos impedir de compreender. Quando o ego está ferido, ele quer culpar. Mas quando a mente está desperta, ela quer entender. E entender não é se rebaixar, é se libertar da necessidade de vencer emocionalmente. Há algo profundamente transformador quando você consegue olhar para alguém que te feriu e dizer em silêncio: eu vejo a sua dor por trás da sua agressividade.
Eu entendo que você ainda não sabe o que fazer com ela. Essa é a compaixão que os estoicos praticavam. Não uma compaixão passiva, mas uma que nasce da força interior. Eles sabiam que a compreensão é uma forma de inteligência emocional e que reagir menos não é ser indiferente, é ser dono da própria alma. Mas atenção, a empatia sem limites se transforma em servidão emocional e o estoicismo nunca ensinou a se curvar. A virtude estoica está na moderação, é sentir sem se perder, ajudar sem se esgotar, amar sem se anular. Sêneca dizia: quem ajuda demais, às vezes impede o outro de crescer. Por isso, a empatia estoica é também uma forma de amor firme. Ela entende a dor do outro, mas respeita o processo de cada um. Ela não tenta resolver o que não é seu dever resolver. E quando você adota essa postura, percebe algo surpreendente. O perdão que antes parecia impossível, a raiva que antes consumia e o peso que antes te prendia, todos se dissolvem em uma clareza calma. Você percebe que a ofensa do outro fala mais sobre o estado interior dele do que sobre o seu valor. E é aqui que o orgulho deixa de ter poder. Porque o que alimentava o orgulho era o desejo de ser reconhecido, de ser entendido, de ser validado. Mas quem pratica a empatia equilibrada entende. Você não precisa que o outro te entenda para estar em paz. Você precisa apenas não se perder tentando provar quem você é. E é nesse ponto que o caminho se completa. Você se reconcilia consigo mesmo, porque depois de compreender o outro, vem o ato mais difícil: compreender a si. Há uma parte do perdão que quase ninguém fala. Ela acontece em silêncio, quando o outro já foi embora, quando as discussões cessaram, quando não há mais palavras a dizer, só o eco do que ficou. É o perdão que você precisa dar a si mesmo, porque às vezes a ofensa do outro é pequena perto da autocrítica que te destrói. Você se culpa por ter confiado, por ter demorado a reagir, por ter acreditado demais, por ter esperado um retorno que nunca veio. E o orgulho, esse velho guardião da dor, começa a sussurrar: você foi fraco. Mas o estoicismo ensina exatamente o oposto. Marco Aurélio dizia: não se arrependa de ter confiado. Arrependa-se apenas se deixou de agir de acordo com a virtude. Você agiu com bondade, com honestidade, com o coração aberto. Então, não há vergonha nisso. A fraqueza não está em quem sente, mas em quem fere. A ingenuidade não está em quem acredita, mas em quem trai a confiança. Perdoar a si mesmo é entender que você estava fazendo o melhor que podia com o que sabia naquele momento. E essa frase simples tem um poder libertador imenso. Porque a vida, como lembrava Sêneca, não é uma linha reta de decisões perfeitas. É uma estrada cheia de tropeços, onde o valor está em levantar-se, não em nunca cair. E quando o orgulho se dissolve, o perdão se transforma em aceitação. Você para de exigir que o passado fosse diferente e começa a compreender que ele foi necessário. Pense por um momento. As situações que mais te feriram também foram as que mais te ensinaram. Os erros que mais te envergonharam foram os que mais moldaram o seu caráter. E as pessoas que te decepcionaram foram as que te ensinaram o valor da sua própria companhia. Cada decepção foi, no fundo, uma revelação. E aqui entra uma sabedoria estoica profunda. A dor não é inimiga, é instrutora. Ela mostra onde o ego ainda manda, onde a expectativa ainda domina, onde a necessidade de controle ainda prende. Mas quando você acolhe a dor sem raiva, ela deixa de ser punição e se transforma em aprendizado. Epicteto dizia que nenhum homem é livre até se libertar de si mesmo. E é justamente isso que o perdão pessoal faz. Ele solta as amarras invisíveis que te prendiam ao erro. A vergonha desaparece, a autocrítica perde o veneno, o arrependimento vira sabedoria. Você começa a olhar para o passado não com rancor, mas com gratidão discreta, porque foi lá que você nasceu de novo. Quando você se reconcilia consigo mesmo, o mundo volta a ter cor.
As pessoas deixam de ser ameaças, os erros deixam de ser monstros e o silêncio deixa de ser vazio. Você começa a perceber que tudo o que aconteceu não foi um castigo, foi um convite. Um convite para amadurecer, para enxergar o que realmente importa, para ser mais do que as circunstâncias. E é nesse ponto que o perdão se transforma em serenidade. Você não busca mais desculpas, não espera reparações, não precisa provar nada. Você apenas é um ser humano inteiro, com falhas, acertos, marcas e aprendizados, mas inteiro. E é esse estado que os estoicos chamavam de ataraxia, a paz inabalável, a calma que vem quando a alma não luta mais contra a vida, mas caminha com ela. E talvez essa seja a grande lição de hoje. O orgulho impede o perdão porque quer controle, mas o perdão devolve o poder porque traz liberdade. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece descansar. E quando o descanso vem, quando o coração se aquieta, quando o silêncio volta a ser leve, é aí que a verdadeira força aparece. A força de continuar com dignidade. A jornada que percorremos hoje não é leve. Falar de perdão é mexer em feridas antigas, é abrir o que já parecia cicatrizado, mas ainda pulsa silenciosamente. E o que descobrimos no caminho é que o perdão verdadeiro não é um ato que acontece de uma vez só. Ele é um processo, um trabalho paciente da alma, um exercício diário de humildade e consciência. A humildade, essa palavra tantas vezes mal interpretada, não é submissão, não é abaixar a cabeça para ser pisado. É, na verdade, um gesto de lucidez. Ser humilde é enxergar o que realmente é essencial. É perceber que nem tudo precisa de revanche, nem toda dor precisa de palco, nem toda ofensa precisa de resposta. A humildade não é o contrário da força, é a origem dela. Porque só um espírito verdadeiramente forte consegue se curvar sem se quebrar. Consegue respirar fundo em meio à injustiça e ainda assim escolher a serenidade. O estoicismo nos ensina que o orgulho é a prisão do ego e a humildade é a chave da liberdade. Quando deixamos de querer ter razão, quando aceitamos que o outro pode não mudar, que o mundo pode ser injusto e ainda assim decidimos seguir em paz. É nesse instante que recuperamos o domínio sobre nós mesmos. O perdão, então, deixa de ser um ato voltado ao passado e passa a ser um presente para o presente. Ele é o momento em que a alma diz: chega de carregar o que já acabou. Imagine por um segundo o que aconteceria se você soltasse, agora mesmo, todas as culpas, todas as discussões, todos os diálogos que você repete mentalmente, tentando dizer o que deveria ter dito, tentando vencer a batalha que já não existe. O que sobraria? Silêncio. E nesse silêncio, uma leveza que talvez você tenha esquecido que era possível sentir. A leveza de ser livre. Sêneca escreveu uma vez: o homem que perdoa reina sobre o ofensor. Não porque ele é superior, mas porque ele é inacessível à vingança. Ele não vive mais no território do outro, vive em seu próprio eixo. E esse é o verdadeiro poder estoico. Não dominar o outro, mas dominar a si mesmo. Há uma paz silenciosa que nasce quando você para de se proteger com o orgulho e começa a se proteger com sabedoria. Quando o orgulho te guia, você constrói muros. Quando a humildade te guia, você constrói pontes. E às vezes, essas pontes não são para o outro, são para você atravessar de volta a si mesmo. Olhe para dentro agora, com calma. Pense em algo ou alguém que ainda pesa no seu peito. Não fuja do sentimento. Apenas observe, sinta o quanto ele te prende. E agora imagine soltar essa corda, devagar, como quem solta uma pipa cansada do vento. Veja como ela se afasta, como a linha se alivia, como o ar volta a entrar. Isso é perdão, não é esquecimento, é libertação. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém te deve o fechamento que você busca.
A maioria das pessoas que te feriram não vai entender o que te causou. Algumas talvez nunca peçam desculpas. E está tudo bem, porque o perdão não precisa de um pedido. Ele precisa apenas da decisão de não sofrer mais por aquilo. Quando você entende isso, o orgulho perde o poder, a raiva perde o propósito e o perdão se torna natural, como um rio voltando ao seu curso. Você para de lutar contra a corrente e aprende a flutuar com o tempo. E, de repente, o que antes era uma lembrança amarga vira apenas parte da história que te fez quem é. A humildade é o último estágio da força estoica. Ela é o que resta quando a vaidade se esgota, quando a vingança perde o sabor, quando o ego aprende a calar. Ela é a sabedoria que diz: eu não preciso vencer. Eu só preciso estar em paz. E quando você chega a esse ponto, o mundo pode se agitar, as pessoas podem te testar, a vida pode te empurrar, mas nada mais te desequilibra. Porque quem se perdoa e se reconcilia com a própria alma, não se perde mais em guerras pequenas. Se este vídeo te tocou de alguma forma, e se você ainda não está inscrito, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, para continuar recebendo reflexões estoicas que fortalecem o espírito. Porque o estoicismo não é teoria antiga, é um treino diário de liberdade interior. E o perdão, meu amigo, é o mais avançado de todos esses treinos. Respire fundo. Você não perdeu nada. Você apenas aprendeu o valor de ser livre. Perdoar não é esquecer, é se lembrar sem dor. Até o próximo vídeo.